Mãe de 2 filhos sofre convulsão após usar caneta emagrecedora falsificada. A gente está falando da Ozempic especificamente. Mas o que aconteceu de fato? Por que ela teve convulsões? Enfim, então se liga nesse vídeo porque é muito importante tudo que eu vou falar aqui, desde usar Ozempic, qual é a sua ação, porquê de convulsão, enfim, todas essas informações vou falar aqui no vídeo, embasado numa matéria que passou por diversos meios, né? E eu venho aqui fazer esse comentário para vocês. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, assim você me ajuda a criar esses conteúdos dia a dia. Bora lá? Galera, é o seguinte, ó, pelo que eu tô vendo aqui, não é uma pessoa do Brasil, tá? Não é uma pessoa brasileira, certo? Então, eu falo pelo sobrenome, né? Michelle Swartz. Então, até a forma de escrever o Michelle, enfim, eu acho que não é uma pessoa aqui no Brasil. Então, não é algo que aconteceu no Brasil, mas poderia acontecer. Então, presta atenção. A mãe de 2 filhos, Michelle Swartz, de 40 anos, se assustou ao ver uma foto dela em que, de acordo com ela, tinha aumentado o peso consideravelmente. Então, aqui tem uma questão normal e social que muitas mulheres, homens também, ao se olhar no espelho, ao olhar uma foto, percebe que está, né, de forma desajustada, né, tá ali com alguma coisa incomodando. E aí o que ela fez, né? Ela, aqui tem mais detalhes, mas enfim. Por isso ela resolveu experimentar o famoso Ozempic pela primeira vez. Então na cabeça dela era o seguinte, beleza, meu peso aumentou, eu vou usar o Ozempic para reduzir o meu peso, né? Então ela já tinha essa informação e ela foi atrás disso. E olha só o que acontece. O princípio ativo, não vou falar do princípio ativo agora não. Cadê? Swart foi a uma farmácia online e respondeu um questionário médico. Então isso não é muito comum aqui no Brasil, né? Existem farmácias aqui no Brasil, aplicativos de farmácia e tal, mas nos Estados Unidos, eu acho que é nos Estados Unidos, né? É diferente porque ela teve que preencher um questionário, né? Geralmente aqui no Brasil a gente não tem essa prática de responder algum questionário online ao comprar o medicamento, ou seja, tem medicamento que só é vendido no balcão mediante prescrição médica, né? Então por isso que é interessante a prescrição médica, uma orientação, certo? E aqui não tem nada disso. Então ela colocou, né, preencheu o questionário antes de receber um pacote pelo correio contendo diversas canetas Ozempic. Cada uma das quais entregando uma dose medida para ser injetada na coxa uma vez por semana. Cada caneta dá 4 doses e a cada dose ela para quando você clicou e é a sua dose. Acho que foi traduzida, por isso que ficou estranho aqui. Naquela oportunidade, porém, o medicamento pago, ela afirma que não sentiu fome e quando comia era somente pequenas quantidades. Então, ok, né? Tá aí tudo bem. Ela teve perda de peso, mas foi efeito do medicamento não durou muito. Em partes devido ao seu novo trabalho sedentário como recepcionista, ela então resolveu comprar novas doses de Ozempic. O remédio chegou 2 dias depois pelo correio, porém dessa vez foi diferente. Então o que aconteceu? Ela fez uma primeira compra de canetas Ozempic, usou, sentiu que perdeu um pouco de peso, estava comendo menos, e ela fez uma segunda compra em outro momento, certo? O produto foi injetado por ela, mas a dose da caneta não parou. E Swartz seguiu injetando o medicamento. Segundo ela, não sabia o que era a dose, então resolveu parar por conta própria. Mesmo assim, achou que tinha injetado um pouco em seu corpo, né? Tá estranha a tradução aqui. Após 15 minutos, ela começou a sentir tonturas e desorientações. Eu deveria sair com uma amiga, mas percebi que não estava bem. Ela disse que iria deitar para descansar um pouco, mas acabou desmaiando na sala. Graças a Deus não fui para a cama, porque minha filha teria me deixado dormir e eu não teria acordado, diz ela. Mais tarde, os médicos afirmaram que a mulher tinha, na verdade, tomado 18 unidades de insulina pura. Pessoas com diabetes geralmente tomam entre 2 a 4 doses. Ela tomou 18, tá? 18. Eu deveria ter pensado melhor. Eu ensino meus filhos a fazer o melhor e eu mesmo não sigo as mesmas regras. Tive que me desculpar com os dois a passar por o que fiz. Enfim, né, que ela está falando disso. Os médicos me deram um saco de glicose, ou seja, saco de glicose, gente, porque nos Estados Unidos
a gente não fala soro glicosado, é glicose bag, né? Tipo, é bag, por isso que tá saco de glicose na tradução aqui. Então, quem traduziu não estudou, né, aqui no Brasil sobre isso. E quando chegaram ao hospital, foram levados direto para a reanimação. Ou seja, ela teve uma parada cardíaca, né? Ela parou, foi reanimada. Havia umas 7 ou 8 pessoas na sala aplicando injeções por toda parte. Na verdade, né, seria o cenário de RCP ali. Minha frequência cardíaca estava atrapalhando, tudo estava começando a piorar e eles estavam literalmente lutando para me manter vivo naquele momento. Os médicos disseram que eu sou um milagre, afirma a mulher. Bom, aqui está falando, né, hoje ela está bem, comenta sobre o assunto, tá abertamente para alertar, enfim. Então, ela na verdade, né, depois que ela sobreviveu por tudo que ela passou, ela está justamente falando da importância, né, de não usar certos tipos, no caso, não usar certos tipos de formas para emagrecimento, principalmente, né, de forma duvidosa. Então, até mesmo que você tenha uma indicação médica, cuidado de onde você compra, né? Então, no outro país, não acho que é os Estados Unidos, mas ela comprou e veio insulina ao invés de vir a caneta com Ozempic, tá? Galera, então é muito sério, tá? Então vamos lá para a parte mais farmacológica, agora é o nosso mundo, né? Ozempic é uma somaglutida, tá? É da classe semaglutida. E o que acontece? No corpo nós temos isso e ela funciona da seguinte forma. Ela bloqueia o GLP-1, né, que é o Glucagon-like Peptidic 1. Então o que acontece? Quando a gente tem o glucagon atingindo, por exemplo, o que o glucagon faz? Ele pega glicose, ele transforma glicogênio em glicose e coloca na corrente sanguínea, certo? Agora, e se a gente bloquear ele? Na verdade, então ele não vai mais fazer isso. E a glicose que está na corrente sanguínea é aquela que está lá e pronto. E não vai ter mais glicose nova chegando porque o glucagon não vai fazer isso. Só que não é só essa ação, tá? Tem essa ação de saciedade, né? A pessoa vai se sentir mais saciada, então ela vai comer menos, vai se sentir mais cheia. Então tem os seus efeitos, né, do Ozempic, né, que é o semaglutida, tem esse efeito e algumas pessoas acabam perdendo peso por conta da ação do medicamento. Agora vamos inverter o cenário. Agora a gente estava falando de bloquear o glucagon, agora a gente está falando de aplicar insulina. Mano, se você aplicar insulina numa pessoa que tem glicemia normal, você vai fazer uma hipoglicemia. E dependendo da dosagem, essa hipoglicemia pode levar, como levou, prática, ó, isso é um caso real, hein? Como levou essa mulher a uma parada cardíaca. Por quê? Porque você vai colocar a glicose dentro de músculo, dentro de células, e aí vai acabar a glicose na corrente sanguínea. Qual que é o problema? O cérebro não vai ter glicose, porque o cérebro não armazena glicose, então não vai ter glicose no cérebro para fazer as sinapses. Então, vai começar a bagunçar. Então, por que ela teve várias desordens sinápticas que foram as convulsões? Porque começou a faltar energia cerebral, tá? Então, uma hipoglicemia é muito sério. Tá muito sério. Melhor alguém ter hiperglicemia do que alguém com hipoglicemia. Então, essa hipoglicemia dela levou a desordens, levou a parada cardiorrespiratória e ela teve sorte de ter levado, né, o atendimento ter sido rápido e ter encaminhado ela para o hospital, onde em tempo foi feito aí o que foi necessário, né? Descobriu que de fato ela recebeu insulina, fez ali solução glicosada, né, que é o bagzinho de glicose que é usado nos Estados Unidos, muito comum. Então fez a glicose na paciente e ela reverteu, era só isso que ela precisava. Ela só precisava ficar com a glicemia normal. Enfim, então tem que tomar muito cuidado com medicamentos, principalmente na compra de medicamentos, né? Cuidado com o lugar que você vai comprar. Tem muita gente que pesquisa muito para comprar coisa mais barata, e eu concordo, você tem que pesquisar mesmo, mas também pesquisa o lugar que você está comprando. Todo medicamento ou qualquer coisa na vida tem um preço. Se estiver muito abaixo, tem que ficar esperto. Está muito abaixo do preço, tem coisa errada, tá? Então, isso é extremamente importante. Isso é bom para nos alertar que isso pode acontecer. Eu nunca tinha imaginado isso, hein? Uma caneta vir insulina ao invés de ver um medicamento que está ali descrito, tá? Pode ter sido um erro daquele lote, algo do tipo, mas quantas pessoas passaram mal e quantas pessoas poderão morrer por um erro desse? Então, até para quem quer emagrecer, né, verifica todas as possibilidades, converse com profissionais, isso é extremamente importante. E se realmente for medicamento, o caminho,
cuidado onde você vai comprar. Enfim, então acho que é uma lição para todos nós, não só para quem está assistindo, para mim também, para qualquer pessoa, é uma lição, né? A gente verificar a veracidade. Começou a passar mal com qualquer tipo de medicamento, leia a bula. Será que aquilo que você está sentindo corresponde a efeitos adversos daquele medicamento? Isso é importante para a gente ficar alerta. Beleza?